Mas agora, gente, a cúpula do Partido Progressista decidiu estender o prazo para o ministro do Esporte, o André Fufuca, deixar o governo Lula até o próximo domingo. Lembra que já saiu o Sabino, né? Celso Sabino na semana passada e agora Fufuca. Direto de Brasília, Igor Damasceno vai trazer os detalhes. Ô Igor, esse prazo pode realmente acirrar a relação entre o PP e o Planalto? Olá, é isso mesmo. O ministro do Esporte, André Fufuca, está pressionado pelo Partido Progressista para seguir o mesmo caminho do ministro do Turismo, Celso Sabino. Na última semana, Sabino entregou a carta de demissão ao presidente Lula, alegando que iria cumprir a determinação do União Brasil de sair da base governista e entregar cargos que o partido tem no governo federal. União Brasil e Partido Progressista formaram uma federação e desde então os dois ministros estavam sendo pressionados pelas duas legendas para então desembarcarem do governo federal. Fufuca tinha até hoje para entregar essa carta de demissão, mas o presidente Lula está com uma agenda lotada. Amanhã ele deve embarcar para Belém do Pará, na sexta-feira ele vai até a Ilha do Marajó, também no Pará, e só deve retornar na sexta-feira à noite. Por isso, Fufuca ganhou do Partido Progressista uma sobrevida no governo federal. Ele vai ter então até o fim de semana para entregar a carta de demissão. Assim como aconteceu com o Sabino, o presidente Lula não queria que Fufuca abandonasse o cargo, pedisse demissão e tentou fazer com que ele fique. Mas nos bastidores o que se fala é que Fufuca vai sim pedir demissão e vai seguir com o partido, assim como fez Celso Sabino. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Agora a gente chama os nossos analistas do dia, o Luiz Augusto Durso e o Mano Ferreira, começando pelo Mano. Essa saída, essa debandada dos ministros, o que vai acontecer para ano que vem? Muitos deles estão preferindo ficar com os partidos por algum motivo especial, Mano? De olho no Senado, por exemplo? Márcia, nós temos vivido uma disfuncionalidade muito grande na política brasileira e na lógica de construção de coalizões. É muito interessante notar que, além do ministro Celso Sabino e do ministro Fufuca, a Federação União Progressista também tem indicações feitas por meio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não deixaram o governo. Além disso, se fala muito a respeito dos cargos que continuam sendo ocupados por indicações desses partidos. Então, a figura principal, o ministro, deixa o governo, mas mantém no governo alguns cargos. E qual o nível de fidelidade que os partidos têm apresentado no Congresso? Muito pouco. A gente tem visto muito mais uma negociação feita no varejo entre cada parlamentar na hora de votações que interessam ao governo para avançar com a sua agenda do que efetivamente uma fidelidade partidária na composição dessas negociações. Isso tudo num contexto em que tivemos uma imensa transformação das chamadas moedas do poder, ou seja, o aumento das emendas parlamentares acabou fazendo com que, na prática, os parlamentares e partidos tenham muito menos necessidade de se vincular ao governo federal. O problema é que, independentemente de quem seja o presidente, nós estamos num impasse de governabilidade, onde o custo para avançar com reformas que de fato sejam importantes para o país fica muito mais alto. Então a gente vê, em resumo, muita politicagem, muito jogo de cena e pouca fidelidade ao que realmente interessa para o eleitor brasileiro. Luiz Augusto Durso, esse anúncio, na verdade, ou uma saída do PP de vez do governo, não acredito que vai ter um impacto direto. Quero ouvir de você, porque a gente já viu lá do início do governo Lula, porque o Ciro Nogueira já era uma oposição
já estava fora do governo, sempre acompanhou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, a saída do União e do PP dificulta a vida do governo dentro do Congresso ao conseguir emplacar uma agenda vitoriosa, inclusive na economia, como o imposto de renda e outros assuntos que são importantes para uma vitrine eleitoral? Sem dúvida nenhuma, Bruno. Nós estamos percebendo que quando o tema cai no Congresso Nacional, quem define o futuro daquela iniciativa é o Centrão. E aí, esses partidos de direita ou de esquerda dependem muito desses apoios estratégicos para conseguir, mediante negociação parcial com o Centrão, emplacar as suas pautas de governo. E o governo federal, ao perder esses apoios, inclusive numa situação super polêmica, né, de vazamento de informações de investigações envolvendo Rueda, etc., isso ficou muito mal. E o apoio hoje para o governo federal é importantíssimo não só para as pautas no Congresso Nacional, mas na iminência de uma eleição do ano que vem. Então, o governo federal já tem demonstrado a dificuldade gigantesca em emplacar iniciativas de projetos de lei que são caros para o governo. O exemplo é o que falamos hoje, né? A votação só agora do PL do imposto de R$5.000, né, da isenção. Isso demorou quanto tempo? Essa era a grande proposta, uma das grandes propostas desse governo federal, e só agora nós estamos começando a votá-lo. Isso mostra que o governo está com dificuldades enormes com a sua base e os seus apoiadores em emplacar essas iniciativas no Congresso Nacional. Mesmo tendo articulação com as presidências das casas, né, da Câmara e do Senado, Lula tem essa facilidade de ser um articulador político, né, não é tão antagônico a essas figuras, mas mostra que quando abre-se a votação e na hora de clicar ali entre aprovar ou não, ou até em pautar esses temas, o presidente Lula e o seu governo têm tido dificuldade. O Lula não só perde 2 ministros, mas ele de fato perde toda essa governabilidade e toda essa influência institucional no Congresso Nacional quando perde esses apoios políticos.